Respondendo a pergunta de um inscrito que eu achei interessantíssima, que foi uma pergunta direta, clara, objetiva. A pergunta é o título do vídeo, que é: por que a democracia não é tão democrática? Eu peço desculpas, inclusive, pelo tempo que eu levei para fazer esse vídeo que eu estou aqui agora fazendo, que você está me vendo agora, porque a minha vida é realmente muito corrida. Aliás, a maioria dos vídeos que eu gravo aqui eu faço de madrugada, porque eu durmo muito pouco. Então, agora são mais ou menos Não, são 2h07 da manhã, eu estou gravando esse vídeo aqui de uma noite para outra. Por que a democracia não é tão democrática? Veja, o Nailton que mandou. Nailton, lá no curso do Hans Kelsen, da Teoria Pura do Direito, eu comentei, entre outras coisas, a diferença entre tipo e categoria. Tipo e categoria. E a gente também viu num outro vídeo aqui do meu canal, que eu comento a obra do professor, do Robert Dahl, uma obra intitulada On Democracy, que eu não sei se foi já traduzida para o português, mas o livro On Democracy é muito bom. Você não precisa falar um inglês impecável para entender esse livro, realmente não é tão difícil assim. Aliás, a ideia do Robert Dahl é que não seja tão difícil. Então eu vou explicar mais uma vez a diferença entre tipo e categoria e brevemente falar sobre a diferença entre democracia e república, para a gente chegar a uma conclusão breve aqui. Mais importante, tipo e categoria. Um tipo é um ideal, um tipo é uma utopia. As leis, inclusive, formam, em um certo sentido, um tipo. Em outras palavras, você não pegou, eu vou te dar um exemplo. O tipo que a lei traz no Código Penal. Eu gosto do penal porque o penal fica bem claro pra gente. Quando o Código Penal coloca pra gente uma pena em matar alguém, como é o caso do homicídio, então o sujeito matar alguém, em regra, o sujeito será apenado conforme o previsto em lei. Porém, por que o legislador coloca uma sanção de caráter negativo, ou seja, uma privação da liberdade, uma privação do direito de ir e vir do indivíduo por matar alguém? Porque o legislador entendeu como um tipo ruim matar alguém. Ainda, se todos achassem interessante matar uns aos outros, provavelmente a sociedade não prosperaria. Então o legislador fala, não, isso aqui é importante, eu vou colocar isso como proibido, eu vou dar uma pena, eu vou tentar, conforme a instrução do processo, comprovado o homicídio, eu vou apenar o sujeito, eu vou impor uma restrição a ele, uma restrição de direitos ou uma privação da liberdade. A democracia, ela ocorre da mesma forma que esse exemplo. A democracia, ela prevê, por exemplo, uma participação de toda a sociedade na eleição dos representantes do povo, a saber, na Câmara dos Deputados, a representação do povo e no Senado, a representação dos estados, na condição de 3 senadores para cada estado, e na Câmara dos Deputados, isso já varia um pouco, salvo engano, o máximo de deputados por um estado, acho que é 78, e o mínimo acho que é 13. 13 ficou pro Acre, 78 com São Paulo, não me lembro agora, não confia muito nisso que eu tô falando, mas pega a lei depois, tem um número, são 513 no total da Câmara dos Deputados. Mas o que interessa pra gente é que a democracia, ela é uma utopia. Não existe um sistema democrático perfeito. Então quando você me pergunta, por que a democracia não é tão democrática? É porque nenhum ordenamento jurídico é perfeito, e porque nenhuma democracia é de fato plenamente democrática, por assim dizer. Eu dei o exemplo quando eu comentei do Robert Dahl, o que acontecia, Império Romano com uma extensão absurda, o Império Romano, imagina o Império Romano no seu auge, indo, ou seja, do extremo oeste da Europa até Constantinopla. Cara, você fala assim, não, aqui é uma democracia, isso aqui é uma democracia, mas para você votar, você tem que vir aqui em Roma, no Fórum Romano, para deixar o seu voto. Mas se você estiver no nosso território, você pode vir. Você tem noção, para viajar hoje, se você saísse de, sei lá, de Paris para chegar em Roma, já é um percurso razoavelmente grande. Porque ou você vai, por exemplo, de avião, ou de trem, ou de ônibus.
Estou dando aqui umas ideias. Você pode ir a cavalo também, mas vai demorar um pouco mais. Agora, é muito confortável você pegar e falar assim, ah não, olha, faz o seguinte, você pode votar aqui, é muito fácil, mas você precisa chegar até aqui. Pô, é óbvio que a instituição da democracia, nesse caso, foi feita para censurar grande parte dos cidadãos. A exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos nos anos 40, que um senador disse o seguinte, olha, as mulheres terão direitos aqui no ordenamento jurídico, principalmente em se tratando de legislação trabalhista. Então as mulheres sendo reconhecidas, sendo legitimadas, por exemplo, para votar e para trabalhar, eu falo nos 40, época da Segunda Guerra Mundial, muitos homens saíram de casa, então muitas mulheres começaram a pegar no batente, trabalhar mais. Chanel, por exemplo, é um dos expoentes. A Chanel, sim, Chanel, do perfume que você conhece. O senador falou o seguinte, olha, não só as mulheres vão ter o direito de trabalhar e votar, como todos aqueles que empregarem essas mulheres, esses caras terão a obrigação de pagar o dobro do salário, dobro para o que eles pagam para os homens, eles vão pagar o dobro para as mulheres. As mulheres terão férias também em maior tempo e elas também terão vários direitos resguardados pelo ordenamento jurídico. Aí você me pergunta, mas será que isso aí é democracia? O que esse cara queria, na verdade, era rejeitar as mulheres. Porque se você pega e fala assim, não, olha, para você contratar uma mulher custa 100, para você contratar um homem custa 50, e provavelmente o trabalho vai ser o mesmo, o que você está fazendo? Você está excluindo as mulheres. É mais ou menos o que ocorreu aqui no Brasil com o caso das empregadas domésticas que têm que ser registradas e criaram a lei. O que estão fazendo? Informalidade, proibição da vaquejada que eu comentei no canal. Provavelmente o que vai acontecer? A vaquejada, se permanecer proibida, ela vai ficar na ilegalidade. Exemplo do que ocorre com diversos, não só esportes, mas também outras práticas aqui no Brasil que são ilegais e todo mundo sabe que são praticadas. Então a democracia não é tão democrática. A democracia nunca vai atingir uma plenitude de um sonho do legislador. Mas é interessante lembrar sempre que ela tem que ser observada. É como o Kelsen coloca no livro O Problema da Justiça. Quando ele fala do problema da justiça, ele vai falar assim, a justiça ela é uma utopia, a justiça ela deve ser observada, porém ela não existe em regra, faticamente a justiça não existe. Porém, apesar de ser uma utopia, de uma ideia do legislador, você coloca assim, justiça é, : tratar isonomicamente as partes no processo, definir e assim por diante, entre outros 1000 vídeos que eu já falei sobre isso, não 1000, mas tem mais de 100 vídeos no canal aqui. Kelsen fala assim, é uma utopia, sim, é um ideal, sim. Atingir no plano fático, não vislumbro tanta possibilidade. Porém, devemos sempre perseguir a justiça, buscar a justiça. Ocorre a mesma coisa no caso da democracia. Como eu tinha colocado no começo do vídeo, a diferença entre democracia e república, democracia vem do grego, poder do povo, e república vem do latim, que é res publica, como se o governo fosse a coisa pública, a coisa do povo, o bem pertencente aos cidadãos, ao povo. A essência, o mais importante da palavra é que você entenda a essência da palavra como muito semelhante. Da mesma forma que democracia traz a noção de participação dos cidadãos na representação, na participação no governo em geral, em tomada de decisões, república traz a mesma coisa, só muda a origem etimológica. Por isso confunde muito quando a gente vai estudar, por exemplo, os partidos norte-americanos. Um republicano, outro é democrata. Você fala, porra, mas república vem do latim, democracia vem do grego. O que muda entre esses caras? E não vai ser objeto de comentário desse vídeo hoje a diferença. Mas eu espero que eu tenha, sei lá, dado um norte para você, viu, Nailton? Espero ter te ajudado aqui, que você continue buscando a sua dúvida. Aliás, aproveitando aqui no final do vídeo, eu recomendo o seguinte, já que você teve essa dúvida, por que não escrever uma tese sobre o assunto? Nós falamos assim, por que a democracia não é tão democrática? 1. Origens. Diferença entre democracia e república. Origem etimológica. Depois, 2. A democracia no tempo, a república no tempo. Aí você fala um pouco de Império Romano, assim por diante.
e depois você pode desenvolver sobre isso. Eu acho uma tese interessantíssima. Aí no final você coloca: olha, isso aqui é um tipo, isso aqui é um ideal, portanto nunca será alcançado, portanto deverá sempre ser perseguido, almejado pelo homem, pelos cidadãos e assim por diante. Espero que tenha gostado do vídeo e espero que eu tenha atendido às suas expectativas. Se eu não tiver, inclusive, deixa mais uma pergunta, tira suas dúvidas aqui nos comentários. Obrigado, Nailton, mais uma vez. Agradeço por você ter comentado e interagido aqui no canal. Eu sempre estou aberto a novos vídeos, novas exposições de dúvidas que o pessoal tenha. Se eu puder colaborar, eu estou sempre à disposição. Valeu, até o próximo vídeo, cara. Obrigado.